Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. Muito bom estar aqui contigo para podermos fazer novamente mais um podcast, compartilharmos algumas ideias, reflexões com todas as pessoas que nos acompanham. Hoje nós vamos conversar sobre 3 conceitos muito importantes: identidade, vida social ou dependência. Naturalmente, não vamos esgotar o tema, longe disso, e nem vamos trazer aqui verdades absolutas. Vamos fazer como sempre, que é conversar, ouvir, refletir e que possamos, cada um de nós, tirar as suas próprias conclusões. Esse é um tema muito importante, José Roberto, porque a identidade, a vida social e também a dependência estão associados, são elementos comuns. Só que é importante entender esses conceitos nas suas características peculiares. Nós precisamos refletir sobre eles. A ideia de identidade nos traz, hoje, um conceito relacionado a alguma documentação que nos identifica no mundo. Isso vale, mas identidade para as antigas tradições não era só isso. A vida social tem muito a ver com a nossa convivência e a dependência também, porque nós dependemos dos demais. Porém, temos que compreender melhor essas ideias e as tradições antigas nos trazem boas reflexões sobre isso quando falavam do indivíduo ou da ideia de identidade, daquilo que nós somos, para além das denominações comuns, cotidianas e de documentações, como eu disse também. Temos muitos potenciais interiores e tudo isso está relacionado com a nossa identidade. E por essas razões, eu gostaria que você começasse falando sobre essas ideias. Danilo, esse conceito é muito rico porque, de certa maneira, né, se nós queremos viver como seres humanos, nós temos que entender quais são as características, quais são as ações, quais são os sentimentos, quais são os raciocínios e pensamentos que cada vez mais nos aproximem desse nosso ideal e dessa nossa busca. E essa busca, ela não é nova. Como você mesmo falou aí, né, tem a questão das tradições, ou seja, em todas as antigas civilizações, principalmente naquelas civilizações mais cultas, mais avançadas, onde a ciência, a religião, a filosofia, entre muitos outros elementos na sociedade, já estavam um pouco mais desenvolvidos. Então, sempre se considerou muito importante essa questão de, para começar, né, buscar as características próprias do ser humano, porque a gente vê que é um dos conflitos da nossa época e da nossa sociedade, né, da nossa civilização. Nós nos confundimos muito, por exemplo, com as características do reino animal. Muitas delas, é claro, que nós temos em comum. Mas é claro, né, que também temos algumas características que são distintas, né? É sempre aquela brincadeira que o pessoal faz, né? Ou olhar o copo meio vazio ou olhar o copo meio cheio. Né? Como a gente estava conversando aí em alguns momentos antes, né? Às vezes o pessoal olha o copo um pouco vazio. A filosofia busca justamente elementos, né, para que a gente veja que sim, parte do copo está vazio, mas também parte do copo está preenchido, tem alguma coisa ali. Então é interessante, né, que esses povos, quando eles falavam, por exemplo, do reino animal, basicamente uma característica do reino animal, né, é viver segundo as leis biológicas. Ou seja, vive para comer, vive para dormir, vive para se reproduzir. Outra característica do reino animal seria, não tem uma consciência moral, né? Não tem uma consciência, uma percepção de si mesmo. Na escola de São Caetano houve uma época em que nós tínhamos um gato, né, que hoje foi adotado por algum de nossos membros, mas houve uma época em que esse gato, né, ele entrava na sala de aula, roçava no pé de um, subia no colo de outro, né? Enquanto você dava aula e percebia o interesse das pessoas, as perguntas, o gato não. O gato simplesmente se enrolava ali numa cadeira sobre ele mesmo, né, e tirava um belo do cochilo. Ou seja, um gato não tem uma consciência de si mesmo a ponto de, quando estamos falando de temas filosóficos, de temas religiosos, de temas artísticos, mostrar algum tipo de interesse especial. Já o ser humano, sim. Outra característica que diferencia o animal do ser humano, né, é que o animal ele não tem uma visão muito além do mundo físico em si, né? Então, para ele, por exemplo,
O que interessa para ele em alguns determinados momentos, onde está o seu prato de comida, né? Se tira o prato de água do lugar, ele vai procurar até encontrá-lo para saciar a sua sede e assim sucessivamente. Já o ser humano não, né, Danilo? O ser humano também tem algumas dessas características, né? Principalmente se não tem muita consciência, também não vai participar de uma aula de filosofia ou vai simplesmente dormir, né? Mas isso não é, digamos assim, uma imposição da natureza, né? Uma pessoa pode ser distraída e ainda assim, em algum momento, perceber isso e ir mudando, conquistando a sua característica de atenção. Ou seja, o ser humano, né, ele tem capacidade de ter consciência de si mesmo, né? Ele consegue se perguntar assim, poxa, mas quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui, né? Qual é a minha importância no mundo, na sociedade? Ele tem também uma capacidade racional, uma capacidade imaginativa, uma capacidade intuitiva, né? Nós podemos não apenas pensar, né, mas elaborar raciocínios artísticos, raciocínios matemáticos, raciocínios filosóficos. Podemos imaginar o futuro, podemos imaginar o passado, podemos imaginar a vida em outros planetas, né? Então, tudo isso são algumas das características que são próprias do ser humano. A razão, a imaginação, a intuição. Nós podemos, digamos assim, conceber a nossa própria morte, né? Um animal não tem essa consciência, né? Nós podemos ser muito jovens e ainda assim podemos planificar a nossa vida toda e imaginar o seu fim, ver o seu fim. Nós podemos conceber as nossas limitações, né? Então todas essas coisas, né, Danilo, mesmo na nossa época, elas já são uma característica de que existem algumas diferenças muito marcantes entre o ser humano e o animal. Às vezes as pessoas trazem com certeza o argumento de que o animal é superior porque ele é bondoso, ele não tem malícia, né, na sua relação para conosco, nunca vamos ser traídos pelo nosso cão, o nosso gato, digamos assim, também demonstra muito carinho, um carinho pelo seu cuidador, né? Um carinho bastante profundo, às vezes. O cavalo, o elefante também, né? Sendo bem tratados, sendo bem cuidados, eles sempre vão ter um gesto de lealdade, de proximidade para com os seus cuidadores, e assim sucessivamente, né, Danilo? Também, quando a gente vê uma cobra, a gente percebe que uma cobra é uma cobra, um tigre, a gente vai perceber que um tigre é um tigre, quer dizer, não existe dupla identidade, não existe falsidade no reino animal, né? As coisas se mostram como elas são. Claro, então muitas vezes as pessoas, isso leva a um raciocínio de que os animais muitas vezes são melhores que os seres humanos. E isso, de certa maneira, né, tem justamente a ver com a confusão da nossa identidade, né? Que é o que me motivou, inspirou a trazer um pouco essa temática. Entendermos um pouco esse paradoxo, né? Nós podemos imaginar, podemos intuir, podemos planejar a nossa vida, mas em compensação, às vezes, em termos de bondade, em termos de fidelidade, nós atuamos de uma maneira que nos envergonhamos se comparados a alguns animais. E temos que entender isso, né, Danilo? Porque isso também é uma criação da capacidade humana. Respondendo propriamente a sua pergunta, as tradições, elas consideravam esses dois elementos, né? A diferença entre as características propriamente humanas e as diferenças entre o ser humano e o reino animal. Mas também, né, Danilo, consideravam o ser humano de uma perspectiva um pouco mais ampliada, né? Um exemplo é o filósofo grego Platão, no mito dos cavalos alados, né? Ele justamente mostrava que o ser humano ele tem também uma terceira característica, uma terceira capacidade, uma capacidade divina. Ele contava de uma maneira bem resumida esse mito, dizendo que quando as almas humanas foram criadas pelos deuses, elas conviviam com os deuses, né? E os deuses saíam para, digamos assim, explorar a esfera celeste. As almas humanas também, cada uma com o seu carro, cada carro com seus cavalos, também saía para acompanhar os deuses com seus respectivos carros. A diferença, né, disse Platão, é que os deuses, né, eles tinham um carro puxado por 2 cavalos, só que eram 2 cavalos muito dóceis. Já o ser humano não. Já o ser humano, né, ele teria um cavalo que seria dócil e um cavalo selvagem. Então ele tinha sempre que ficar lutando, né, para manter os 2 cavalos em harmonia, para poder conduzir o seu carro em linha reta, porque os 2 cavalos ficavam se estranhando, cada um querendo ir para um lado.
Então, enquanto os deuses, né, controlando muito bem os seus veículos, eles contemplavam todas as magnificências da esfera celeste, o ser humano não. O ser humano, de vez em quando os cavalos davam uma folga, dava uma pequena olhadela, mas tinha que logo prender a sua atenção no controle do seu carro. Num determinado momento, né, Platão conta isso, que a alma humana perde o controle dos seus 2 cavalos, né, e começa uma queda vertiginosa. E Platão conclui basicamente, né, Danilo, que é por isso que as almas humanas encarnam, né, nesse mundo, ou seja, de quando em quando elas tomam um veículo terrestre para poder, digamos assim, ter as suas próprias aventuras, as suas próprias experiências. E é interessante, né, que, de certa maneira, no fundo da sua alma, o ser humano ele sente uma espécie de saudade dessa visão que ele teve do plano celeste, né? Não muito perfeita, porque ele não olhou com muita concentração, não guardou muitos elementos, mas aqueles elementos que ele guardou são suficientes para, quando devidamente estimulados, né, quando parte de um forte senso de busca, faça com que ele busque resposta para essas questões, saber de onde vêm essas inquietações interiores, saber o que é que o busca para uma vida, né, que seja mais digna, que seja mais humana, que seja mais concentrada. Então tudo isso, né, tem a ver com esse terceiro elemento que não apenas Platão, né, mas os romanos, os egípcios, os antigos tibetanos, os antigos povos indianos, né, os antigos povos japoneses consideravam que o ser humano, na verdade, ele não é um ser de 2 naturezas, parte humana e parte animal. Ele também teria uma terceira natureza, que seria uma identidade, uma identificação mais espiritual, uma identificação mais divina, e que justamente, né, a nossa vida na Terra, ela vai tendo sentido cada vez que a gente vai se concentrando, que a gente vai superando as dificuldades, que a gente vai se identificando com essa terceira natureza. Bom, tem que passar pelo desenvolvimento daquilo que é próprio da natureza humana também, mas o objetivo final seria irmos cada vez mais chegando a esse reconhecimento de uma identidade superior em nós mesmos. E essa superioridade em nós mesmos, José Roberto, é uma conquista, não é algo que vem de graça. A gente fala da condição humana, da condição dos animais, ou da natureza dos animais e da natureza humana, e cada um de nós tem a sua natureza. Isso é importante ter em conta, porque o ser humano, ele não é totalmente um animal. Ele faz arte, cultua aos deuses, às divindades, às forças da natureza. Os animais não têm essa condição, essa possibilidade, pelo menos não nesse momento evolutivo. Isso é importante para que a gente tenha noção de humildade. Não é para que a gente se sinta melhor pela nossa vaidade, a nossa pretensão, a nossa soberba. Não se trata disso, mas a humildade de conhecer quem nós somos, a nossa natureza e a nossa identidade, portanto, o nosso potencial. Porque temos instintos, egoísmos, medos, mas também temos coragem, valores, virtudes como a generosidade, a paciência, a bondade. Isso é a dignidade humana. Isso dignifica a nossa condição. E é muito importante porque estamos falando aqui, como você trouxe do mito dos cavalos alados, de um processo de evitar que a nossa parte instintiva, bestial, tome conta das nossas ações. E esse mito é muito belo, a gente pode até entendê-lo de uma maneira simplista, limitada, o que não é o caso diante da sabedoria platônica. Quando a gente se aprofunda e faz relações, por exemplo, com o cinema, desses simbolismos, desses mitos, a gente vai lembrar do Senhor dos Anéis ou de Matrix, e às vezes a gente pensa, poxa, eu já saí da caverna, eu tô fora. Olha, francamente, quanto mais consciente a gente está, mais a gente percebe que estamos ainda dentro da caverna, mental, consciencial e, portanto, de ações também. Porém, a filosofia nos traz possibilidades de desenvolver o nosso potencial de conquista dessa identidade, dessa natureza mais humana, mais elevada que nós todos temos dentro de nós. E quando a gente se pergunta quem nós somos, como naquele vídeo do nosso amigo Pedro Melo, voluntário lá do Paraná, ele fez um vídeo muito interessante, engraçado e muito reflexivo, se olhando no espelho e perguntando quem é você? E trouxe boas reflexões aquele vídeo, porque nos faz refletir que nós não somos o reflexo do espelho, aquilo é uma parte de nós. E saber quem nós somos, para onde vamos, além do tempo e dessas perspectivas comuns
que nós temos de imaginar que somos só um corpo, instintos, desejos, nos leva a um outro grau de reflexão. Eu me lembrei também de um podcast em que você trouxe o exemplo da árvore que não tem crise de identidade. Isso é curioso porque muitas das vezes a gente tem essas crises porque não se conhece. E se conhecer para se melhorar. Eu gostaria que você falasse desse processo porque se conhecer, alcançar a nossa identidade, a nossa dignidade enquanto seres humanos, nos ajuda a enfrentar melhor as provas da vida, a também nos relacionar melhor com os outros seres humanos, como esse ser social que você traz no título do podcast. Gostaria que você falasse um pouco sobre essas reflexões. Sim, Danilo, esse é o problema do ser humano, né? Aliás, esse é o problema do ser humano em qualquer civilização, em qualquer época que ele viva. Porque às vezes o pessoal nos pergunta isso, né? Poxa, se os egípcios alcançaram essa visão, né? Visão mais espiritual do ser humano, por que decaíram? E se os gregos também, né, foram os pais da filosofia, desenvolveram o argumento filosófico, por que se perderam na história? Porque hoje nós vamos à Grécia, ou vamos ao Egito, ou vamos à Índia, e não percebemos essa grandeza do passado, né, que a gente vê nos livros, que a gente vê nas grandes escrituras sagradas. Porque é isso, né, Danilo? É uma conquista que tem que ser coletiva, mas também tem que ser individual. E essa conquista ela tem que ser sustentada durante toda a vida e transmitida também. Então tem que ter esse carinho, esse cuidado com o próximo, né, para transmitir convenientemente as experiências que nós vamos tendo, porque senão é isso mesmo, né? Ao invés da próxima geração dar um passo à frente, vai ficar estagnada. Né? E com o passar do tempo, essa estagnação vai cobrar o seu preço a custo coletivo. As civilizações desaparecem por causa disso, né? Porque elas têm o seu momento de vida, por conta do esquecimento do ser humano, elas vão se perdendo na história, né? É um pensamento muito avançado, mas há que pensar realmente que as civilizações, as sociedades são como seres vivos, né? Elas têm o humor que tem os seus habitantes e a sua existência, a sua continuidade, a sua permanência vai depender muito justamente dessa conquista da identidade. O Renascimento também nos trouxe muitos desses resgates, né, Danilo, com relação aos valores filosóficos clássicos da cultura greco-romana, dos egípcios, né, e também do Antigo Oriente. O filósofo renascentista italiano Pico della Mirandola, ele trouxe um livro bastante interessante, né? Discurso sobre a dignidade do homem, né? Discurso sobre a dignidade do ser humano. E uma das primeiras frases que ele coloca é justamente um diálogo de Deus para com Adão, né? E eu reproduzi aqui só uma parte, né? Só para ilustrar onde a gente quer chegar. Eu não te dei, ó Adão, nem um lugar determinado, nem um aspecto próprio e nem qualquer prerrogativa particular. A natureza limitada dos outros é contida por leis por mim prescritas. Tu, que não estás limitado por nenhum estreitamento, determinarás a tua natureza segundo o teu arbítrio, em cujas mãos te confiei. Eu te coloquei no meio do mundo para que, de lá, melhor possas observar tudo o que há no mundo. Eu não te fiz nem celeste e nem terreno, nem mortal e nem imortal, para que, como livre e soberano artífice de ti mesmo, te modeles e te esculpas na forma que preferires. Então é isso, né, Danilo? O ser humano, ele tem essas três características, né? Parte animal, parte humano e parte divino. Isso, claro, né? Não só segundo o nosso conceito moderno, mas principalmente nos reportando a Platão, mas a tradição de todos os antigos povos, porque nós temos a perfeita capacidade de razão, consciência e imaginação, e todas essas ferramentas elas nos foram concedidas, né, para que cada um de nós possa escolher o que quer ser, né? Então pesa-nos a natureza animal e às vezes o ser humano ele se comporta de uma maneira animalesca, porque de certa maneira é uma, vamos dizer assim, entre aspas, né, uma escolha da ignorância humana.
O não saber que ele possui em si potenciais para desenvolver outras características de identidade mais, digamos assim, mais digna da sua condição, né? Porque é isso mesmo, nós temos a brutalidade dos animais e nós a exercemos. Às vezes exercemos por ignorância na nossa casa, às vezes no meio social em que estamos inseridos. Às vezes, né, a gente percebe que as nações, os países, né, exercem também a sua brutalidade, a sua violência quando fazem guerra, né, ou nos jogos materialistas em que o mais forte vai fazer todos os seus jogos para submeter os mais fracos, né? Então, digamos assim, por ignorância, por não suficientemente explorar, conhecer e explorar as características humanas, um ser humano ele se comporta de uma maneira animal. E não estamos falando que isso seja um comportamento genérico, né, Danilo? Há muitas pessoas, né, que apesar dessas características brutais, meio animalizadas das nossas civilizações atuais, ainda assim buscam ser melhores como seres humanos e sofrem por causa disso, né? Sofrem porque querem ser melhores num mundo muito competitivo, num mundo muito materialista, num mundo muito ateísta, num mundo muito pouco humanista. Não é verdade? Não só sofrem por si, como às vezes, né, como tem um grau muito aflorado de idealismo, sofrem também por aqueles que são vítimas desse tipo de situação, sejam agressores ou sejam agredidos, né? Porque não estão vendo uma parte da realidade. Bom, uma das respostas, Danilo, com relação a como podemos afirmar a nossa condição humana, muitos filósofos como Platão, Sócrates, né, e muitos outros dizem que uma das finalidades da vida social humana é justamente, né, para que aqueles que, digamos assim, tenham caminhado com um pouco mais de segurança, né, tenham dado passos um pouco mais avançados, possam compartilhar os seus logros, compartilhar os seus conhecimentos e compartilhar também os seus exemplos com os demais, né? O que nós percebemos de uma maneira bastante... E isso não é só filosófico, né, Danilo? Isso é antropológico, isso é sociológico. Tem muitas características que são próprias do ser humano que só podem ser desenvolvidas na presença de outros seres humanos, né? Nós provavelmente, né, tenhamos desenvolvido a capacidade de fala, né? Porque passamos a conviver em determinado momento com indivíduos para quem há necessidade de comunicar os nossos desejos, as nossas necessidades, comunicarmos os perigos, comunicar a necessidade de estarmos nos apoiando uns aos outros, né? Fosse perfeitamente transmissível, né? E outras características também que são dos seres humanos quando convivem com outras pessoas, né? Para formar famílias, para formar grupos, para formar igrejas, para formar sindicatos, para formar grupos de trabalho, né? Então, a necessidade de comunicação, a necessidade de elementos como o sorriso, por exemplo, né? Elementos como, vamos dizer assim, o brilho do nosso olhar, né? Se desenvolve justamente quando estamos em contato com outros indivíduos. O problema, né, Danilo, é que, como nós vemos nessa fase de Pico de Mirandola, é que nós, em parte, superamos os limites da natureza animal, mas ainda vivemos na natureza, né? Ainda tem muitas das suas contingências que nos seguram. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos dormir, nós precisamos nos movimentar, né? Então tem muito em nós dessa natureza, digamos assim, animal. E a gente percebe que a parte instintiva, né, isso aqui é muito, muito, muito profundo, né? Nós também temos como um legado da nossa natureza animal, né, os instintos, que precisam ser satisfeitos, mas que são insuficientes para garantir a nossa saúde física e mesmo a nossa estabilidade psíquica.
psicológica. Eu até fico feliz, né, Danilo, quando eu me alimento bem, mas a gente percebe que é um grau de satisfação muito efêmera, porque logo, logo vou sentir fome novamente e vou precisar me alimentar novamente. A mesma coisa com relação à satisfação sexual, né? Eu me sinto satisfeito por um determinado momento, mas daqui a pouco também tenho uma compulsão, uma necessidade de... Enfim, são coisas, né, que se simplesmente o ser humano depende disso, digamos assim, ele sempre vai estar num grau de muita oscilação. Ora satisfeito e ora insatisfeito, né? E como os instintos eles só cobrem um pequeno pedaço da nossa vida, o risco de passar a maior parte do tempo insatisfeito é muito maior que a de passar uma pequena parte do tempo satisfeito, né? Então é necessário que o ser humano evolua individual e coletivamente para, digamos assim, satisfações mais superiores, satisfações mais produtivas, né? Porque senão sempre vai estar numa espécie de transtorno. E é interessante que a convivência, né, Danilo, é justamente para ajudar o ser humano a ir desenvolvendo esses elementos superiores, né? É claro que hoje em dia a gente percebe, né, e isso é muito antigo, essa necessidade de companhia, ela se dá de duas maneiras, né? Ou de uma maneira muito submissa, né? Ou de uma maneira muito dominadora, né? E é interessante que os filósofos e mesmo os psicólogos atuais, né, eles afirmam que essa maneira de se relacionar com outra pessoa através da submissão ou da dominação, ela também é insatisfatória, né? Ela também é negativa. Por quê? Justamente porque vai destruindo a identidade humana, tanto daquele que é dominador como daquele que é submisso. E ainda pode acontecer inversões, né, Danilo? Aquele que é submisso numa situação pode se tornar dominador em outra situação, ou vice-versa. Aquele que é dominador numa situação pode se transformar em submisso numa outra situação, né? É o que nós vemos muito, né, quando as pessoas às vezes se queixam que no trabalho elas são muito eficazes, mas em casa, por exemplo, né, são indiferentes, não dão atenção para os filhos, não dão atenção para a esposa ou para o marido, né? Mas no trabalho são extremamente eficazes, né? Ou seja, numa situação a pessoa assume um papel e na outra assume um outro papel. Às vezes não para a pessoa, mas às vezes, né, para o esquema social no qual ela está envolvido. Aqui tem regras, eu tenho que obedecer. Já aqui quem faz as regras sou eu, né? E muitas outras situações também. Então, esse tipo de estabelecer relações, ela é muito frágil, né, Danilo? Porque o indivíduo não está trabalhando os seus instintos, pelo contrário, ele os está potencializando. O medo numa situação de submissão e a violência, por exemplo, né, numa situação de dominação. Já segundo, né, Danilo, todos esses grandes filósofos, existe uma outra característica, né, que é a mais apropriada quando existem relacionamentos humanos, que é a capacidade de amar. A capacidade de amar seria algo, né, outro elemento que nos coloca acima da natureza animal, outro elemento, né, que nos colocaria acima da natureza material, e que nos ajuda a estabelecer relações muito satisfatórias com outro ser humano. Porque quando se tem capacidade de amar, não se priva o outro da sua liberdade. Pelo contrário, né? O melhor que eu tenho para oferecer, eu ofereço, e isso é muito construtivo e isso é muito potencializador. O amor, né, Danilo, traduzido de muitas maneiras, como nós já falamos em vários podcasts, né? Amor como generosidade, amor como fraternidade, amor como amizade, amor como compaixão, enfim, todas as características, amor como justiça, todas as características, né, que não apenas nós,
modernos, mas todas as grandes tradições e todos os grandes filósofos, né, adjudicaram como próprios da condição humana, né? Então é muito interessante que essa vinculação pelo carinho, essa vinculação pelo afeto, essa vinculação pelo amor, né, ela vai garantindo a integridade e também a individualidade. Eu sei quem eu sou, né? Eu tenho segurança nisso, eu não tenho medo, eu não preciso apelar para a violência. E eu posso oferecer algo dessa minha descoberta através de troca de conhecimento, através de pequenos modelos para outros seres humanos. Eu, quando penso nisso, né, Danilo, eu penso muito em Aristóteles, né, quando ele falava da questão de que somente o sábio, né, o sábio de uma maneira muito completa, muito exemplar e com um bom modelo, ele é autossuficiente, ou seja, ele se basta a si próprio. Né? Ele é feliz porque ele possui na sua alma virtudes, ele é feliz porque ele possui uma razão, né, capaz de olhar para a natureza e deduzir das leis da natureza aquilo que é próprio para ele como ser humano e também para os demais. E justamente por ter essa plenitude, né, de virtudes, de razão, de conhecimento e de valor moral, ele consegue se relacionar com a sociedade, né, não porque ele precisa de algo da sociedade, mas porque ele tem algo para compartilhar. E com isso, né, Danilo, como quem transmite uma pequena chama de mão em mão, ele vai ajudando a acender outros fogos. Ele vai ajudando outras pessoas a se desvincular cada vez mais da sua natureza material, instintiva ou animal, e com isso desenvolvendo o seu aspecto como ser humano, né? Vai cada um a desenvolver a sua própria atividade interna, a sua própria liberdade, a sua capacidade de solidariedade, né? E é interessante, né, Danilo, que são essas coisas que nos garante individual ou coletivamente a nossa verdadeira identidade. Não uma identidade divina ainda, mas uma identidade mais humana e que nos leva a nos relacionarmos como seres humanos, né? A termos amor pelos nossos pais, amor pelos nossos filhos, né? Amor dentro dessas características, né, Danilo? Amor não com base nas nossas carências, mas com base nas nossas potências, naquilo que nós temos e podemos oferecer, e naquilo que nós não temos, mas podemos também desenvolver para ter em primeiro lugar e para compartilhar em segundo lugar. Sem dúvidas, e é justamente sobre isso que eu gostaria que você falasse. Quando nós não temos algo, nós não podemos oferecer. Eu falava com um amigo recentemente sobre a questão das coisas em si, dos equipamentos que a gente usa profissionalmente, por exemplo, como músicos, e eu refletia com ele de que quando a gente compra um equipamento que a gente quer muito ter, e essa experiência se estende para qualquer outra em relação a algo que você queira comprar ou adquirir, que você quer muito, quando você compra aquilo e você tem, depois de um tempo você percebe que era só um equipamento. É muito importante, a gente vai cuidar, vai usufruir dele e vai estar alegre ao utilizá-lo, mas não seremos felizes e realizados por ter essa experiência. É uma experiência material. E eu disse para ele que a amizade é muito mais importante do que um equipamento, claro, porque o equipamento tem uma utilidade específica. A amizade é muito mais ampla, muito mais profunda, nos ensina muitas coisas. E dentro dessa reflexão, José Roberto, quando a gente se equivoca e confunde as coisas e as pessoas, cabe um parênteses, o professor Michel Echenique, que fundou a Nova Acrópole aqui no Brasil, ele dizia: não estamos aqui para fazer coisas, estamos aqui para estar com as pessoas. Ao longo de muitos anos eu reflito sobre essa frase e ela é muito impactante porque ela é profunda, ela chega a uma dimensão que a gente muitas das vezes não conhece em nós próprios, e quando a gente entende isso em uma dimensão consciencial mais profunda, ela se torna muito mais real e a gente percebe o poder que implica isso. Estar com as pessoas, querer conviver. Dentro disso, quando a gente quer só as coisas, esse afã de realização, digamos assim, nos afasta da individualidade, porque estamos buscando nas coisas a felicidade, por exemplo. Todo ser humano busca a felicidade e a realização. E, ao mesmo tempo, isso nos afasta também de um convívio social. Eu gostaria que você falasse desses dois pontos para que a gente refletisse que essa busca de identidade e de realização humana, ela tem a ver
com estar com as pessoas, nos conhecermos, sermos humildes, como nos ensina o sábio Sócrates, porque a convivência implica em humildade e sabedoria para nos relacionarmos bem. Diante disso, eu gostaria que você trouxesse as suas reflexões. A nossa cultura, né, Danilo, evoluiu muito tecnologicamente, evoluiu muito sistematicamente, mas por conta dessa perda de memória histórica, né, que a gente estava falando um pouco lá atrás, em termos humanísticos, né, não estamos assim tão evoluídos. Alguma coisa foi esquecida e ainda não foi recuperada, né? Então é interessante que os gregos já falavam do átomo. E nós voltamos a falar do átomo, só que demos um conteúdo técnico muito profundo, né? Do ponto de vista humanista, né, Danilo, seria no outro sentido. Seria do espanto com relação àquilo que os gregos, né, filosoficamente já conheciam, que os romanos, de certa maneira, souberam colocar em prática. Nós temos herdado tanto algo da cultura dos gregos, da cultura dos romanos, da cultura dos medievais, mas ainda assim, nesse tópico, né, no tópico de auxiliar o ser humano através da sua formação e da sua educação, para que ele alcance cada vez mais a sua liberdade e a sua identidade, seja não apenas conscientizado, né, mas aprofundado, transformado numa ferramenta prática. Então nós temos isso, né, Dani? Nós temos o senso de que somos livres. Avançamos muito nas constituições que falam sobre essa questão, de que cada ser individual tem a sua própria liberdade, tem a sua própria capacidade de ação. Só que a gente percebe, né, Danilo, que o conceito de individualidade que nós vamos identificar em todos os grandes filósofos e até em muitos pensadores modernos, acabou, né, descambando um pouco no individualismo, né? Então, a minha liberdade vale mais que a sua. Se eu tiver que escolher entre o que é bom para mim e o que é bom para você, eu vou ficar com o que é bom para mim. Se eu tiver que escolher o que é bom para mim e prejudicar você, né, e N pessoas, né, eu vou optar por essa opção, né? É essa um pouco a psicologia, né, a mentalidade da nossa sociedade moderna. E a gente vê isso, às vezes, até nos jogos infantis, né, onde os pais, às vezes, ficam chateados com os seus filhos porque não se esforçaram o suficiente para ganhar do coleguinha. Né? A gente vê isso também na política, né, onde uma pessoa ou um grupo, para prevalecer a sua própria pessoa, a sua família ou o seu grupo, não tem nenhum problema, às vezes, em prejudicar uma sociedade, uma cidade inteira. Né? A gente vê isso também nos relacionamentos, né? Onde um dos sexos tem que ser protegido, né? Porque o outro, na sua truculência ou na sua manipulação, enfim, né, Danilo? A liberdade hoje se transformou um pouco isso. E o conceito de individualidade, essa individualidade que você realçou como própria do sábio, né? Sim, eu tenho um poder interior, mas meu poder se baseia em virtudes. Se baseia em razão, em imaginação, em capacidade de amar, né? Eu tenho esse poder, por isso eu posso compartilhar com outras pessoas. É como fogo, né, Danilo? É como aquele fogo que se espalha, né? Se espalha para poder oferecer calor. Hoje nós temos o fogo, mas é um fogo que destrói. É como muitas vezes esses incêndios que acontecem na Amazônia ou na costa leste dos Estados Unidos. Destrói tudo. Destrói natureza, destrói mansões, destrói tudo. Então esse é um pouco o que nós conquistamos na nossa época, né, Danilo? E no meio desse palco, né, Danilo, o que a gente vai percebendo é que as pessoas vão se sentindo cada vez mais solitárias, as pessoas vão cada vez mais buscando elementos que lhe digam assim, nossa, mas quem sou eu na verdade, né? Eu sou essa pessoa pequenininha que não consegue contrapor a todas essas misérias sociais, ou eu sou alguma outra coisa, tá? E é nesse momento, né, Danilo, que as pessoas procuram o quê, né? A companhia, procuram os grupos, procuram as religiões, procuram os grupos de assistência, procura se internar no trabalho, né? Procura intensificar as suas próprias ações sociais de alguma maneira, né? Porque só que isso seria uma espécie de substituto social para cobrir essa necessidade de individualidade, né, Danilo? Ou seja, eu já não falo mais por mim, quem fala por mim é a minha religião.
Eu já não falo mais por mim, né? Quem fala por mim é a minha nacionalidade. Se o meu país chama para ir à guerra, não vou nem pensar, eu vou à guerra, né? E não é questão de não ir, né, Danilo? É questão de, às vezes, refletir, né? Que nem a gente vê muitas vezes o personagem de alguns filmes, né? Eles vão à guerra, mas eles refletem, né? Essa guerra não é justa, né? Ou então por questão de status social, né, Danilo? Eu posso mais do que você, então eu sou uma pessoa mais importante. Então, eu substituo o meu senso profundo de individualidade, confundo isso com status social, com nacionalidade, com a religião, né? O problema disso, né, Danilo, é que muitas vezes as pessoas abrem a mão de pensar por si próprias, né? De atuar por si próprias. Né? Eu me lembro muito do professor Michel que você mencionou, ele dizendo que às vezes as pessoas não param para socorrer alguém que se acidentou numa estrada por conta dessa mentalidade gregária, né? Não, logo vão chegar as ambulâncias, alguém vai chamar os paramédicos, né? Alguém vai se responsabilizar, eu não sou médico, eu não sei o que fazer, então eu sigo em frente e cada um com os seus problemas, né? Então a gente percebe que essa mentalidade gregária, né, Danilo, ela não oferece mais identidade ou individualidade, pelo contrário, ela faz com que o indivíduo, né, vai pouco a pouco, sem perceber, logicamente, né, fazendo parte de uma massa, onde todos gostam das mesmas coisas, onde todos dizem sim para as mesmas coisas, onde eu fico até constrangido em dizer não, né, Danilo? Porque se todo mundo está dizendo que sim, quem sou eu para dizer que não? Não é verdade? Até mesmo muitas vezes a nossa mentalidade como filósofos, né, Danilo, está um pouco inserido nisso, não estamos isentos disso, né? Porque muitas vezes a gente só estuda na época das provas, né? Porque a gente já foi acostumado a fazer isso, né? Desde a nossa juventude, né? Então, quando a gente quer ser melhor, ainda temos essa dificuldade, eu quero ser melhor, e eu ainda preciso voltar a aprender a ler, voltar a aprender a conversar, voltar a aprender a estudar, né? Para poder alimentar a minha alma com elementos que, como a gente sempre coloca, né? Não é uma verdade absoluta, mas vão cada vez mais, né, solidificar a base sobre a qual eu quero construir um edifício para mim mesmo, né? A mesma coisa, né, Danilo? A gente sabe que há muitas pessoas que não cometem atos, digamos assim, vergonhosos, não por consciência, mas porque é pecado, né? As igrejas, aquela outra, dizem, olha, isso aí é pecado, né? Então as pessoas fazem por isso, porque o freio é externo, não interno. Não, eu faço porque isso, eu não faço porque isso me destrói como ser humano, me animaliza, né? Me reduz como ser humano, né? Então isso é uma mentalidade gregária, né, Danilo? É sempre abdicar mão da sua própria individualidade, da sua própria identidade, pelo que diz o grupo, né? E Danilo, não queremos que ninguém entenda que isso signifique não pertencer a grupos, né? Mas não simplesmente pensar pelo que a maioria, ser capaz de tomar as suas próprias decisões, né, de construir o seu próprio futuro, de protagonizar a sua própria vida e sentir que com isso fazemos parte do impulso coletivo. Crescemos e ajudamos o grupo em que estamos a crescer, ajudamos a nação em que estamos a crescer, ajudamos a religião em que estamos se fortalecer. É muito diferente, né, quando pertencemos a um grupo e abrimos mão da nossa capacidade de pensar, né? Que nem, por exemplo, assim, eu só vou a 50 km por hora porque tem leis de trânsito. Se não tivesse, eu iria 200, né? Então, é isso que nós queremos refletir, assim, sobre o que é conveniente evitar. Eu sigo as leis de trânsito porque eu entendo o seu sentido e isso preserva a minha vida e também preserva a vida e a segurança do próximo, né? Interessante, né, Danilo, que muitas violências históricas que nós contemplamos é isso, né? Erros e vícios históricos são considerados como virtudes, como válidas, né? Aí, meu amigo, aí se começam a justificar racismos, né? Sectarismos, separatismos, perseguições,
né? Então esse é o problema da mentalidade gregária. Em algum momento de dificuldade social, né, instintivamente, todos os manipuladores, né, vão poder, exatamente como Platão fala no Mito da Caverna, vão poder se aproveitar disso para poder levar a sociedade para onde bem entendam. E isso não é algo que ajuda o ser humano a desenvolver o seu sentido de individualidade. Tem algo que é próprio segundo os filósofos, né, Danilo, é próprio da espécie humana, evoluir quando o indivíduo, ou seja, a sociedade humana, a espécie humana, ela evolui quando o indivíduo ele vai se conhecendo a si mesmo e tem consciência dessa independência individual. Ele participa do conjunto de uma maneira desperta, de uma maneira responsável, né? De uma maneira em que ele vai estabelecendo vinculação com os demais seres humanos com base no respeito, no amor, no afeto, no carinho. Com certeza, José Roberto. Agora nós temos o nosso tempo para assimilar essas ideias. Você trouxe exemplos muito práticos e é justamente sobre isso que eu gostaria que você falasse nesse encerramento da filosofia como esse instrumento de aprofundamento de ideias e colocação dessas ideias em prática. Quando a gente experimenta aquilo que tem na mente, no coração, a gente percebe que a filosofia é uma ferramenta poderosa para que a gente se aproxime da nossa identidade, daquilo que nós realmente somos. Trata-se de uma experiência para toda a vida. E eu gostaria que você falasse desse processo, porque a nossa consciência, através dessas vivências, elas vão se ampliando e nos aproximam da nossa parte mais humana, mais divina, como diria Pico della Mirandola. E quando a gente faz o contrário, a gente vai se aproximando mais da parte passional, efêmera e até mesmo da nossa pior parte, que é a parte bestial, como nos ensina também o grande filósofo Epiteto. Há que refletir sobre isso, sobre o que nós queremos para a nossa vida. Você trouxe essa ideia do conhecimento como poder moral. Quando nós aplicamos aquilo que nós sabemos, a gente vai cada vez mais robustecendo a experiência e nos certificando se estamos num caminho correto de vida ou não. Os sábios agem assim a sua vida inteira. Os grandes sábios da história da humanidade, eles aplicaram as suas virtudes como extensão das suas palavras. Não era algo teórico. E esse poder era um poder sobre si mesmo. Não aquele poder vaidoso que a gente entende que são o poder sobre as coisas, o poder sobre as pessoas. Isso é um poder ilusório. Como nos ensina o filme O Senhor dos Anéis, temos duas forças dentro de nós. O Gandalf, representando o lado luminoso do ser humano, e o Saruman, que é justamente a nossa parte inferior, a nossa parte obscura, a nossa parte nebulosa. Eu gostaria que você falasse, José Roberto, sobre a filosofia como essa busca da verdade, da sabedoria, desse aprimoramento, que é algo sempre válido para toda a humanidade em qualquer momento histórico. Sim, Danilo, eu acho que a filosofia ela é um elemento bastante interessante, nos ajuda, né, porque vai ajudando a trabalhar cada um desses elementos de uma maneira consciente, né? Então há necessidade de nós conhecermos a nós mesmos. Então nós temos alguns temas, né, que tocam que esse conhecimento de nós mesmos, se não há guerra, não há conhecimento, né? Se não há uma identificação de quem são os nossos inimigos interiores, onde estão as minhas preguiças, os meus vícios, não tem como eu desenvolver virtudes e desenvolver valores, né? Outro elemento com o qual a filosofia aporta para nos ajudar a esse conhecimento da nossa própria individualidade é com relação a esse senso de vinculação, né? Vai nos fazendo perceber que durante toda a história existiram indivíduos que foram sábios, né, ou com uma sabedoria muito superior à minha como indivíduo, né, e que compreender o seu modelo de vida, buscar trazer o ensinamento para a minha própria experiência, para a minha convivência, me ajuda a expandir um pouco a minha consciência, né? Se eu sou uma pessoa egoísta, posso me tornar um pouco menos egoísta com essa equiparação, né, com essa aproximação. Se eu sou uma pessoa tímida, posso também combater um pouco da minha timidez, o meu medo também. E se eu reconheço em mim, né, Danilo, traço de generosidade, saber
por colocar na correta dimensão cada um desses grandes mestres, desses grandes sábios, saber que é muito bom que eu desenvolva um pouco mais a minha generosidade, que eu avance, né, da generosidade para a expectativa de ser mais justo, né, mais nobre, mais honrado, mais verdadeiro. Isso não só me ajuda para comigo mesmo, como me ajuda a conviver razoavelmente melhor com as pessoas que me cercam, né, em todos os meus ambientes. E sinta que com isso, né, Danilo, eu estou exercendo protagonismo social, né? Eu não estou só preocupado com o meu crescimento, eu não estou ajudando as demais pessoas porque eu quero alguma coisa, eu estou ajudando as pessoas porque isso é próprio da condição humana, né? E ir identificando as necessidades humanas e na medida em que a gente vai sanando-as em nós mesmos, né, vamos também ajudando os demais a irem sanando em si próprias. E também com o estudo comparativo, né, das religiões, das ciências, das filosofias, das formas sociopolíticas atuais e da antiguidade, nos ajuda cada vez mais a irmos percebendo quem sou eu e como posso contribuir para a vida social, sem que essa vinculação com os demais se torne uma dependência nociva tanto para mim como para ele. Pelo contrário, que a vinculação seja com base na justiça, no amor, e eu possa ser feliz e também possa ajudar outra pessoa a descobrir o seu próprio quinhão de felicidade. Assim, terminamos mais essa conversa. Novamente agradeço a você, José Roberto, pela presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da Nova Acrópole. Obrigado, Danilo. É um grande prazer estar aqui novamente contigo, né, e poder carinhosamente compartilharmos essas ideias, né, e também carinhosamente compartilharmos com as pessoas que nós não conhecemos pessoalmente, lógico, né, mas estamos unidos aí pelo coração e pela filosofia. Sem dúvida, José Roberto. Bem, e para aqueles que queiram nos contatar, basta acessar o nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acrópole.org.br e buscar a sede mais próxima a você. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Mozart e chama-se Piano Sonata número 16 em Dó maior, K 545, primeiro movimento.